Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 20 de fevereiro de 2022, de domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, domingo amanhã é dia de final da Supercopa do Brasil e a Betfair já está oferecendo promoção. Vou deixar aqui no comentário fixado odd de 20 para o Malvadão ser campeão em cima do Galo e odd de 20 também para sair ambas marcam amanhã. Então, é uma promoção para novos usuários. Se você estiver confiante, estiver afim, só clicar no link, ler as regras e regulamentos para participar direitinho. Ontem, sexta-feira, foi o dia do empate. Se alguém trabalha em empate, ontem se deu bem. Os grandes favoritos acabaram empatando. A Juve levou empate. Benfica ganhando de 2-0, levou 2 gols no final da partida. O Lille no saldo 0-0. Então, quem curtiu o empate aí se deu bem. Vamos para amanhã? Amanhã, espero que hoje já seja um dia bom e amanhã seja melhor ainda. Vamos lá. Amanhã, 8h30 da manhã, tem o Campeonato Italiano. Fiorentina contra Atalanta. Jogão de duas equipes que são marcadas por gols. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Atalanta é a quinta colocada, 44 pontos. Pode se aproveitar do fato da Juve ter tropeçado ontem e ganhar essa partida aqui. Faria ela chegar a 47, empataria em pontos com a Juventus. A Atalanta hoje, que apenas está na vaga da Europa League, e a Juventus é a quarta, está na vaga da Champions. A Fiorentina está aqui correndo por fora, buscando alguma coisa aqui numa Conference League, talvez numa Europa League também, mas perdeu muita força quando saiu o Vlahovic, né, que é um brabo demais atacante, que agora está na Juventus, inclusive ontem não jogou nada, nem encostou na bola. Mas tá sentindo muita falta aí nesses últimos jogos, deu para perceber. Fiorentina em 24 jogos fez 43 gols e sofreu 34, é um time bem over. E assim como a Atalanta também, que em 24 jogos fez 46 gols e sofreu 29. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Normalmente quando elas se enfrentam é confronto de gols. Dos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10, em 9 foram ambas marcas. Cara, eu tô com um soluço. Vira e volta, tem que parar aqui porque tá foda. Desde ontem eu tô com esse soluço aqui, mano. Aí minha voz fica até meio estranha, mas vamos lá que vai dar certo. Tanto a Atalanta quanto a Fiorentina vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos. Dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols nos jogos da Fiorentina. E dos últimos 5, em 4, da Atalanta foram ambas marcam. Dito isso, tropa, safezada no Mundo Bet no bilhete. Coloca mais de 1,5 gol, mas vou falar pra vocês que esse ambas marcam aqui vem muito quente, tá bom? Fiorentina jogando em casa, é um time forte, é um time over. Eu tenho a Atalanta que tava 5 jogos sem vencer, acabou vencendo esse último jogo de virada aí pela Europa League, pode ter desbugado o time e acredito sim que a gente tem tudo para ver um confronto aberto, ainda mais a Atalanta sabendo que a Juve tropeçou, ela vai para cima. Jogo para gols também, 2,5, cabe, mas aí já seria entrada simples, né, porque já tá com uma cotação razoável ali, não precisa botar no bilhete não. Pagar para mim, 2-1 para Atalanta. 9h da manhã, Campeonato Francês, eu tenho o Nice contra o Angers, é um jogo perigoso, mas eu tô vendo aqui uma grande possibilidade por conta dessa odd aqui e vou explicar para vocês por quê. Vamos lá, o Nice é o terceiro colocado, a gente já vai ver a tabela, mas ele vem de 2 derrotas seguidas. Já o Angers, ele vem de 3 derrotas consecutivas. Eu não sei se é Angers ou Angers, vou chamar de Angers, tá? Vamos lá. Classificação, o Nice é o terceiro colocado, ele estava em segundo, acabou com esses tropeços sendo ultrapassado pelo Marselha, agora ele está 4 pontos atrás do Marselha. Como é que funciona? Os 2 primeiros vão para a Champions League direto, o terceiro vai para uma pré-Champions, quarto Europa League e quinto Conference League. Então, para o Nice, por mais que ele esteja aqui ainda numa zona da pré-Champions, é claro que ele quer, ir para Champions direto, não correr o risco de ficar de fora, igual o Mônaco ficou do francês nessa temporada, acabou ficando de fora da Champions. E, para isso, ele precisa ganhar do Angers, que é apenas o 13º colocado em 24 jogos. Deixa eu ver se está aparecendo. Em 24 jogos, fez 30 gols, sofreu 35, é um time ali relativamente over. E o Nice em 24 jogos, ganhou 3, empatou 4, perdeu 7, fez 36 gols, sofreu 21. É um time que sofre poucos gols. Se a gente olhar jogando em casa, o Nice não é um bom mandante, ganhou 5, empatou 3, perdeu 4, fez 16 gols, sofreu 14, é over jogando em casa. E como visitante, o Angers é o rei do empate, simplesmente em 12 jogos empatou 7. É muito empate nas contas dele, muita coisa. Vamos dar uma olhada no histórico.
Quando elas se enfrentam, normalmente jogo para gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Nice vem de 3 vitórias seguidas contra o Angers, 5 jogos sem perder, então tem um bom retrospecto. O Nice vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, mas nos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Angers vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos seguidos sofrendo gols e dos últimos 8 em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, tropa, o que acontece? Eu tenho o Nice que não está no momento bom, mas é um grande time, né? Na verdade, ele tem um grande treinador, que foi o treinador que foi campeão com o Lille temporada passada e está fazendo uma grande campanha com esse time limitado do Nice. Mas assim, é um jogo, para mim, é um jogo ideal para o Nice voltar a vencer, tá? Por mais que ele não esteja numa boa fase, vai pegar um time que além de mais fraco, tá vivendo uma fase pior que a dele. O Nice está jogando em casa. Para mim, é o jogo ideal para o Nice vencer e eu cravo essa vitória. Para colocar no bilhete, coloca com o empate anula. Por quê? Porque eu tenho um time que empata muito fora de casa. Então, se esse jogo for empate, pelo menos você fica safe. Aproveitando que a gente tem uma cotação boa aqui, uma cotação alta para a vitória do Nice. Eu vou entrar nesse jogo para buscar uma vitória seca, né? Se o Nice começar melhor. Mas no bilhete eu colocaria um empatezinho aí, até porque é pré-live, a gente não sabe como vai ser a partida, fica safe. Acredito que o Nice não perde, no máximo empata. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o time da casa. Cabe mais de gol e meio? Cabe mais de gol e meio nesse jogo aqui, mas eu ainda estou mais seduzido pelo mercado de resultados. 11 horas da manhã, campeonato inglês, eu tenho o Manchester United que vai visitar o Leeds. Se a gente olhar aqui, o Leeds vem de 3 jogos sem vencer. O Manchester ele vem de jogos de vencibilidade, mas ele vem de jogos jogando mal. E alguns deles não venceram. Vamos dar uma olhada na classificação. O United é o 4º colocado com 43 pontos. Mas está aqui, está uma briga boa pela Champions League. Tem o West Ham com 41, o Arsenal com 39, só que o Arsenal tem 3 jogos a menos que o United. Eu tenho o Tottenham também, que tem 3 jogos a menos que o United. E o United simplesmente vai pegar o Leeds, que é o 15º colocado, em 23 jogos, ganhou apenas 5, empatou 8, perdeu 10, fez 27 gols, sofreu 46, sofre média de 2 gols por partida. Está aqui lutando contra o rebaixamento. Ele está a 6 pontos, mas a gente sabe que 6 pontos dá para tirar muito fácil, ainda mais aqui nessa parte de baixo da tabela, então o Leeds não pode ficar tropeçando muito. Já o United ganhou 12, empatou 7, perdeu 6, fez 40 gols, sofreu 32, o Manchester é um time muito over. O Leeds jogando em casa, venceu apenas 3, empatou 4, perdeu 4, fez 13 gols, sofreu 17. E o United como visitante perdeu apenas 2 em 12 jogos. O problema do United é que ele empata bastante, né? Fez 19 gols, sofreu 16. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo para gols dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O United não perde para o Leeds há 5 partidas. O Leeds vem de 3 jogos sem vencer, 10 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E o United de 3 jogos invicto dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas. Dito isso, tropa, para esta partida aqui, acredito que o United é favorito? Mas o United é aquele time safado que tem decepcionado muitas vezes a gente. Mas vou falar para vocês que quem quiser entrar no United, com essa cotação aqui dá para explorar um dupla chance. É perigoso? Com certeza é perigoso. O United tem sido um time muito safado. Sendo bem sério com vocês, para mim é um jogo para gols. Eu tenho um time que tem uma defesa muito fraca, eu tenho um time que tem um ataque forte, eu tenho um time que está brigando pela Champions League contra um time que está lutando contra o rebaixamento. E a tendência desse jogo, até pelo estilo de jogo do Leeds, é a gente realmente ver gols. Um detalhe interessante é que a maioria dos gols do United foram marcados no segundo tempo, tá? Mais da metade. Então, até falei com vocês que eu fiz uma entrada nesse último jogo do United, para o United marcar no segundo tempo. Pode ser uma entrada que vale a pena. É muito difícil o United não fazer gol nessa defesa fraca do Leeds, mas eu tô acreditando também que o Leeds deva fazer gol do United. Então, para mim, 1,5 no safe, para botar no bilhete, eu sempre gosto de botar 1,5, mas o ambas marcam para esse jogo aqui vem muito, muito forte. Vou falar para vocês que para mim é um joguinho de 1-1, tá? Mas quem quiser acreditar no Manchester, eu iria com um empate, né, com dupla chance, porque aí você ganharia com um empate também, mesmo preferindo gols. Placar para mim, já falei 1-1. 11h30 da manhã, campeonato alemão, eu tenho um jogo do Brabo de Munique, que vai receber o Fürth. Esse jogo aqui eu não vou enrolar muito, o Bayern vem de uma goleada que sofreu contra o Bochum no próprio campeonato e empatou na Champions League contra o Red Bull Salzburg, quase perdeu, se o Red Bull não tivesse perdido no gol sem goleiro. E assim, para mim o Fürth ele vai pagar por essas más atuações
do Brabo de Munique. Ainda mais, porra, depois de vir de uma goleada contra o Bochum, jogando em casa, o jogo pro Bahia amassar. Então explora a vitória no primeiro tempo, explora mais de 2,5 gols para o Bahia, Para mim é mais um daqueles jogos que o Bahia vem para matar, para fazer 5, 6. É claro que pode não ser assim, até porque o Bahia não tem jogado bem, mas ao meu ver é o que eu exploraria. Exploraria o 2,5 pro Bahia mesmo, pro Bahia marcar mais de 2,5 gols, ou exploraria uma vitória no primeiro tempo. Placar pra mim é isso aí, papo de 5, 6, Bahia vai levar um gol? Pô, não sei, mas Bahia tem levado gol quase todo jogo, não é surpresa se ele vai levar um golzinho nesse jogo também. Meio-dia, Campeonato Belga, eu tenho o jogo do Bruges, que vai visitar o Eupen. O Bruges é um time que eu gosto muito, é o atual campeão belga, pô, não sei quantas vezes campeão, é completamente dominante lá, só que essa temporada ele não tá tão bem, então eu tô evitando falar. Só que esse jogo especificamente eu quero comentar porque vai enfrentar um time que tá numa fase muito fraca aqui, pelo menos 5 jogos sem vencer o Eupen. O Bruges, dos últimos 5, venceu apenas 2, é por isso que eu tô deixando ele de fora. Se a gente aqui olhar o histórico, o Eupen vem de 9 jogos sem vencer, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Já o Bruges, essa temporada, outra coisa também, o Bruges que era um time que a gente sempre gostava de entrar em gols, essa temporada tem sido under, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Seu adversário também, ó, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Bruges é o terceiro colocado, tá a 9 pontos do líder, dá para buscar? Dá, porque depois ainda vai ter uma nova fase com esses 4 times aqui. Esse campeonato é meio doido, que os pontos eles são reduzidos pela metade, é igual o campeonato romeno. Os pontos de todo mundo é reduzido pela metade, dos 4 eles vão fazer uma nova fase. Então é importante você levar o máximo de número de pontos possíveis para essa fase final. E para isso precisa ganhar do Eupen, que é apenas o 15º colocado, 9 jogos sem vencer. Para mim é a vitória do Bruges, tá bom? É perigoso? É perigoso porque essa temporada a gente viu aí que o Bruges não tá a mesma coisa. Mas enfrentando um adversário fraco e com essa fase, eu acredito que o Bruges é bem favorito para esse jogo, eu exploraria essa vitória. Amanhã, às 1h05, eu tenho o brabo da Croácia, Dinamo Zagreb, que vai receber o Lokomotiva Zagreb, então a gente vai se referir só a Dinamo e Lokomotiva para não confundir. É o seguinte, o Dinamo é o brabo da Croácia, olha essa race aqui. É porque ele perdeu agora para o Sevilha, e eu vou perder essas estatísticas, ele perdeu na Europa League. Mas o Dinamo ele tá a 11 vitórias, estava com 11 vitórias seguidas até perder esse jogo para o Sevilha. É um time atual campeão, extremamente dominante, não sei quantas vezes foi campeão já na Croácia, mas pensa aí, é muita coisa. Vai enfrentar apenas o 6º colocado, ele tá com 49 pontos, sempre, né? Pô, e pior é que eu não tô conseguindo mais logar no SofaScore e não fica os campeonatos favoritos. Não sei, tá acontecendo esse bug comigo. Deixa eu voltar aqui. O Dinamo é o líder, tá com 3 pontos na frente do segundo, vai enfrentar o modesto Lokomotiv. A vitória do Dinamo é um jogo que eu não quero me delongar muito. Eu tinha separado uns jogos para falar no final de favoritos que estão com a odd baixa. Realmente a odd está muito baixa, mas não tem o que fazer, tá? É o Dinamo, é o brabo, jogando em casa. Quem quiser explorar essa vitória aí para completar um bilhete ou botar um handicap asiático -1 para subir essa odd aí e buscar 2 gols de diferença, pode valer a pena. A tendência dele vencer é muito grande. Ainda mais o Lokomotiv aqui dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, beleza? 1h30 da tarde, campeonato alemão, tem um confronto entre os Borussias, Dortmund contra o Gladbach. Vamos lá, o Dortmund é um time safado, ainda mais se não jogar o Haaland. Eu não sei se ele vai jogar, ele tá como dúvida, mas pode ser que jogue. Diferente desse último jogo que a gente já sabia que ele não ia jogar. E olha só em que papelão, tomou 4 do Rangers, e, pô, pra mim não entendi. Não entendi, pô, mas o Rangers é bom lá na Escócia. Pô, irmão, um time top da Alemanha não tem como comparar com o brabo dos brabos, de todos os brabos da Escócia. A diferença de investimento é muito, mas é muito gigantesca, tá? Você vai pegar um Haaland, por exemplo, ele deve comprar o time todo do Rangers. Mas vamos lá, com todo respeito a quem torce pelo Rangers, mas é a diferença de investimento, pô, não tem o que fazer. É igual aqui na América do Sul, pegar um time brasileiro como o Flamengo e comparar com um time, por exemplo, do Equador, né, que tem um investimento bem menor. É assim, infelizmente é assim que as coisas funcionam. Eu tô desfocando aqui, vamos voltar pro jogo, pô. Vamos olhar aqui a classificação. O Dortmund é o segundo, tá a 6 pontos do Brabo de Munique, né, até porque o Bayern tá dando essa esperança com esses tropeços pro Dortmund chegar. A diferença tá 6 pontos, dá para buscar. É difícil, mas dá para buscar. Já o Gladbach, pô, decepção, mais uma vez. O Gladbach que estava acostumado ali a estar sempre disputando a Champions, ou brigando pela vaga na Champions, já é a segunda temporada que tá mal. Dessa vez está lutando contra o rebaixamento, ele tá apenas a 4 pontos do Augsburg, que é o primeiro time aqui
da zona perigosa. E eu vejo jogo para gols, tá? O Dortmund é muito difícil de ir em resultados. Tentei ir nesse último jogo porque era contra o Rangers, mas porra, decepção pura. 22 jogos, fez 57 gols, sofreu 36. É um time muito over, é o rei do 2,5. E o Gladbach em 22 jogos fez 30 e sofreu 40. Time que sofre muito gol também. Vamos dar uma olhada no histórico. O Dortmund, dos últimos 9 jogos, em todos os 9, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8, em 7 foram ambas marcam. Já o Gladbach vem sofrendo gol nos últimos 12, dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10, em 9 foram ambas marcam. Dito isso, tropa, mais de 2 gols e meio ou ambas marcam para esta partida. Mais de gol e meio a gente não vai ter odd, porque são duas equipes over, principalmente Dortmund. É muito difícil ter odd no Dortmund do gol e meio. Mas o 2,5 aqui me pega muito e o ambas marcam me pega muito, muito, muito também. Tá? Placar para mim desse jogo, se o Haalandinho jogar, 3-1 pro Dortmund. Se o Haalandinho não jogar, 2-2. 2 horas da tarde, campeonato italiano, eu tenho a Inter de Milão que vai receber essa Sassuolo. A Inter que é mais um daqueles jogos com odd de 1,20 e pouco. É o jogo que eu ia deixar para depois, porque o time é extremamente favorito. A Inter tá brigando pelo título, vai pegar a Sassuolo que vem de 4 jogos sem vencer. A Inter tá com 1 ponto atrás do Milan, ela tem um jogo a menos. O Milan joga hoje. Vamos supor que o Milan vença hoje, né? Que é o provável de vencer contra a Salernitana. Espero não ter zicado. Aí o Milan abre 4 pontos para a Inter e a Inter fica com 2 jogos a menos. Beleza, dá para buscar? Dá para buscar, mas tem que vencer. Não adianta ficar colocando perspectiva futura. E para isso, tem que vencer a Sassuolo. É um time bem mais fraco, um time que está no momento ruim. A Inter jogando em casa é muito forte. Ela perdeu apenas 1 em casa, só que perdeu para o Milan. O Milan e a Inter dividem o mesmo estádio, então é como se o Milan estivesse jogando em casa também, não vou contar. Mas foram 9 vitórias e 2 empates. Fez 30 gols, sofreu 10. Sassuolo fora de casa, ganhou 4, empatou 4, perdeu 4, completamente irregular. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Inter vem de 3 vitórias seguidas contra o Sassuolo, 6 jogos sem perder. Dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 foram ambas marcam. Beleza, nada de interessante aqui. Sassuolo, como eu disse, 4 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E os últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Dito isso, tropa, vitória da Inter. Quem quiser explorar mercado de gols é válido também, até porque Sassuolo é um time muito over. A Inter, com esse 2-0 que levou do Liverpool, deu um banho de água fria ali nas esperanças de avançar na Champions. Eu, particularmente, para mim já está decidido, porque a Inter não vai vencer por 2 gols na Inglaterra, ao meu ver, tá? Tudo que pode acontecer, futebol, ainda mais Champions League, mas acho que a Inter tem que botar a cabeça dela no lugar e focar aqui no campeonato italiano que está mais próximo. Dito isso, vitória da Inter. Quem quiser explorar gols, dá para buscar mais de 1,5 gol ou mais de 2 gols e meio. Ambas marcam, dá para buscar também. Mas se fosse buscar gols mesmo com uma odd legal, eu exploraria o 2,5. Tá? Placar para mim desse jogo, 4-1 para Inter. Vou meter essa. 2h30 da tarde, Campeonato Espanhol, tem o Real Betis contra o Mallorca. O Betis está vivendo um grande momento. E vai pegar o Mallorca que está tentando se recuperar aqui na competição. Vamos dar uma olhada na classificação. O Betis é o terceiro colocado com 43 pontos. Está aqui na zona da Champions League. Eu não lembro a última vez que o Betis disputou uma Champions League. Tem muito tempo. E está bem encaminhado aqui, tá? Já o Mallorca é apenas o 15º colocado. O Mallorca foi um time que acabou de subir para a primeira divisão. Está com 26 pontos. Está 6 pontos na frente do primeiro aqui da zona. Está correndo perigo ainda. O Betis jogando em casa, em 12 jogos, fez 23 gols, sofreu 14, um time muito over, principalmente jogando em casa. E o Mallorca fora de casa, em 11 jogos, venceu apenas 2 e em 11 jogos sofreu 25 gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Não vou ver aqui o confronto direto, porque o Mallorca estava na segunda divisão. Betis vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 5, venceu o primeiro tempo. Mallorca vem a 9 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 9 em 7, foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, para mim, vitória do Betis, tá? Vou cravar essa vitória sequíssima, mas para botar no bilhete vai com empate anula para ficar safe. O Betis acabou de vir de uma vitória contra o Zenit na Rússia, de 3-2 pela Europa League. E o Betis que jogou sem o Fekir, sem o Canales, 2 grandes jogadores. O Fekir vai voltar, porque ele não jogou, estava suspenso. O Canales está machucado, eu não sei se ele vai voltar amanhã. Mas, de qualquer forma, é um time muito forte. Quem quiser ir no safe vai com empate. Acredito que o Betis tem tudo para vencer e seguir nessa boa campanha rumo à Champions League. Placar para mim desse jogo,
3-1 pro Bet. Quem quiser explorar gols também, é muito forte o time do Bet jogando em casa, muitos gols. E o Mallorca também tem uma defesa muito fraca, pode acabar sendo castigado. 2h55 da tarde, Campeonato Romeno. Eu tenho um jogo do Brabo Cluj que vai receber o Rapid Bucareste. Cotações interessantes aqui pro Cluj, por quê? O Cluj, desde que voltou da parada do final do ano, ele não está bem das pernas. Ele vinha de 4 empates consecutivos, acabou ganhando esse último jogo, então me deu mais confiança para fazer uma entrada. E o Rapid Bucareste vem de 4 empates seguidos, só que a gente tinha perdido. Vamos dar uma olhada na classificação. O Cluj é o líder, está 6 pontos na frente do segundo, né? Essa diferença estava bem maior, mas como o Cluj deu esses empates aí, essa tropeçada, deu uma sobrevida ao campeonato, mas como o Cluj venceu, acredito que ele deva retomar seu caminho das vitórias e seguir aqui rumo a mais um título. O Cluj jogando em casa, em 13 jogos, ganhou 11, empatou 2, e esses dois aqui foram os 2 últimos jogos que ele jogou em casa. Vamos dar uma olhada no histórico. O Cluj vem de 13 jogos de invencibilidade, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O Bucareste vem de 4 jogos sem perder, mas vem de 5 jogos sem vencer, um time que empata bastante. Então vamos lá, para esse jogo aqui, acredito na vitória do Cluj, dá para ir na vitória seca, o Cluj jogando em casa é muito forte, mas como eu tenho uma cotação acima de 1,50, se você quiser ir com empate anula, também tá safe, até porque eu acredito que o Cluj não deva perder, no máximo empatar, e o empate pode ser um resultado perigoso, porque o Cluj estava gostando de um empate, e o Bucareste gosta muito de empatar também. Então, esse jogo tem um risco de ser empate, mas perdeu, acredito que o Cluj não perde, ainda mais jogando em casa, ele é um excelente mandante. Então, quem quiser ir com empate anula para ficar safe, é safe, é mais recomendado. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o Cluj. 3 horas da tarde, Campeonato Português, eu tenho o Sporting contra o Estoril. Cotações, é mais daquele jogo abaixo de 1,30. Acredito na vitória do Sporting, até porque o Estoril estava 4 jogos sem vencer, acabou vencendo o último. O Estoril foi um time que acabou de subir para a primeira divisão, estava na segunda, é o 7º colocado, até faz uma campanha legal. O Sport está aqui, precisando vencer, ainda mais em casa, para buscar o Porto, tá 6 pontos de diferença. O Sport está com uma grande campanha, cara, são 17 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O problema é que o Porto tá voando, são 19 vitórias e 3 empates, mas tá 6 pontos, dá para buscar, só que para isso precisa vencer o Estoril. O Sport tem sido bem over, em 22 jogos fez 43 gols, sofreu 15. O Estoril nem tanto, em 22 jogos fez apenas 26 gols, sofreu 24. Se a gente olhar aqui o histórico, o Sport dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. O Estoril 3 jogos sem perder, 3 jogos sem sofrer gols. Dito isso, vitória do Sport, tá bom? Tá com uma cotação ali um pouco baixa, mas o Sport tem tudo para vencer, ainda mais jogando em casa, ainda mais depois dessa sacolada que levou do Manchester City, tomou 5-0 dentro de casa, e eu acredito que quem vai pagar esse pato aqui vai ser o Estoril, tá? Quem quiser ir no handicap asiático -1, acredito que o Sporting deva vencer bem esse jogo 2-0. 4 horas da tarde temos a final da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, Galo forte e vingador contra o Mengão Malvadão. Jogo difícil demais, tropa. Por quê? Porque é a partida única e porque é início de temporada. Eu tenho 2 equipes que mexeram bastante, principalmente na questão técnica, né? Porque os técnicos saíram, os técnicos que terminaram a temporada. Então isso acaba afetando bastante o time. Para mim, não tem favorito. O Flamengo tem um time melhor? Pô, não sei, mano. Não vou falar que o Flamengo tem um time melhor. O Flamengo tem mais peças que o Galo. Beleza, mas o Galo tem um time, além de ser forte, um time que já está jogando junto há um tempo e pode fazer diferença. Não é à toa que o Galo está aqui como campeão brasileiro e da Copa do Brasil. O Flamengo entrou pelo regulamento, pelo fato de ter sido o 2º colocado do brasileiro. Tá? É uma partida que eu espero gols, para mim vai ser uma partida aberta, justamente pelo fato de ser o jogo único, por ser início de temporada. Acredito que o mar de gol e meia aqui vem muito quente e o ambas marcam também. Lembrando que a Betfair está oferecendo cotação de 20 para sair ambas marcam nesse jogo e cotação de 20 para o Mengão ser campeão amanhã. Vou deixar no comentário fixado, lembrando que é apenas para novos usuários. Beleza? Então para mim mar de gol e meio ou ambas marcam, não tem favorito para mim esse jogo, então eu tô fora do mercado de resultados. Agora vai acabar esse mimimi aqui do Atlético Mineiro, que queria jogar não sei aonde, por causa da torcida. É foda, essas coisas não tem como discutir, entendeu? É dar resposta dentro do campo, né? Se vocês acham que a CBF está prejudicando vocês, disso estou falando torcedor do Galo, a melhor resposta é dentro de campo, provando que tem um time melhor, provando que pode botar em qualquer lugar e vai ser campeão. Mas eu quero ver gol nesse jogo aqui, placar para mim 2-2.
5 horas da tarde, voltando para o Campeonato Português, tem o Porto contra Moreirense. Esse jogo dispensa comentários. A fase do Porto ela é sensacional. São 19 vitórias e 3 empates. Vai enfrentar o Moreirense, está na zona do rebaixamento, está em 22 jogos. Perdeu metade, perdeu 11 e eu vou explorar a vitória do Porto, tá bom? Não vou ficar enrolando. O Porto às vezes gosta de se complicar, mas ele tem vencido. Quem quiser ir mercado de gols tem chance. Porto é over. O Porto... Dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols e os últimos 9 em 8 foram ambas marcas. Então quem quiser ir no mais de 1,5 tem muita chance, mas essa vitória me pega mais porque tá pagando mais. Placar para mim 3-1 pro Porto. 6h30 da noite, Cariocão Betfair. Eu tenho um jogo do Vasco, do gigantesco da colina, que vai visitar o Audax. Vitória do Vasco, tá? A gente tem gostado bastante de explorar vitórias no Campeonato Carioca, porque é um campeonato que tem tido pouquíssimas zebras e odds interessantes, odds sempre acima de 1,50. O Vasco, por exemplo, só teve um tropeço. Na verdade, se você pegar os 4 times aqui, os 4 times maiores, em 7 rodadas, a gente só teve 2 tropeços. Foi uma derrota do Fluminense na primeira rodada e um empate do Vasco. Fora isso, a gente só teve confirmação de favoritismo, tirando o Clássico, porque Clássico, pô, tudo pode acontecer, mas pegando esses times aqui menores, o favoritismo tem se confirmado e tem valido a pena entrar. A gente está com uma média muito boa, apenas de 2 zebras. Então, dito isso, vitória do Vasco, não tem muito o que enrolar. O jogo do Vasco dá para explorar mais de 1,5, porque o Vasco é um time muito kamikaze, vai para ataque, tem a defesa fraca também. Mas como o Audax é um time mais puxado pro under, esse jogo eu ficaria só na vitória. Quem quiser ir com o empate anula, né? Não tiver muita confiança nessa vitória seca, dá para ir também com o empate anula, até porque tem uma cotaçãozinha aqui legal. Placar para mim, 2-0 pro Vasco. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de domingão. Eu sei que é jogo pra caramba, o vídeo acaba ficando mais longo, mas também teve muito jogo que eu não comentei. Filtre apenas jogos que você tem mais confiança. Se você não tem confiança, não faça. Busque apenas jogos que você sente estar mais confortável e é isso. Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixa uma tripla pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca da Inter de Milão. Tá jogando em casa, vai enfrentar o Sassuolo, tá numa péssima fase. A Inter brigando pela liderança, tem tudo pra vencer. Segundo jogo, coloquei mais de 1,5 entre Fiorentina e Atalanta. 2 equipes over, 2 equipes estão buscando competições europeias. No caso da Atalanta, a Champions League. E a gente tem tudo pra ver um confronto aberto. E pra finalizar, cravei a vitória seca do Porto. Mesmo jogando fora de casa, vai enfrentar o Moreirense, tá na zona do rebaixamento. E querendo manter ali a liderança, o Porto tem tudo pra vencer e vencer com tranquilidade. Essa nossa tripla deu um total de 1,91 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!